Fala galera do Vitrola Metal, beleza? Mais um episódio do Vitrola Talk pra vocês. Eu e meu amigo Ed Paul Rocha, diretamente É, falando de Aracaju, Sergipe, meu parceiro, meu irmão de infância, Davi Oliveira aqui com vocês. É um de Brasília e outro de Aracaju, viu galera? A internet é, permite isso hoje em dia. E aí, estamos meu bem parceiro? representados. E aí, meu parceiro? O que nós vamos falar hoje com essa galera legal? Fala, Mister David. Vamos falar, né, já que Ozzy está cogitando um reunião com o velho Sabá, né, o nosso Black Sabbath queridíssimo. Então vamos falar sobre essa possível reunião, sobre o legado do Black Sabbath na história do heavy metal, na história do rock e da música pesada em geral. E eu já vou começar, como já está ficando uma tradição, com uma pergunta ardilosa para Vossa Senhoria. Mande, mande, mande. Mande que eu gosto de Ardis. O Black Sabbath é a banda mais importante do heavy metal. Sem dúvida nenhuma. É a banda mais importante do heavy metal porque é a banda que pavimentou todo esse caminho. É muito fácil você, assim, eu vou até fazer um paralelo que não tem nada a ver, mas que encaixa na sua pergunta. É igual, por exemplo, esses Prossiga. tempos agora a gente, o pessoal fez agora 30 anos, né, que o Ayrton Senna morreu. E aí todo mundo Uhum. comenta muita coisa e aí todo mundo pergunta quem é o maior piloto brasileiro da Fórmula 1. O maior piloto brasileiro da Fórmula 1, e a gente não está aqui para discutir isso, eu tenho minha opinião, mas prefiro não Eu não dizer. tenho o know-how necessário Eu para não tenho me excluir know-how. nessa discussão, Pois não. é, eu não tenho o know-how necessário, Você sabe mais do que eu. mas a minha opinião também prefiro não dizer porque não tem nada a ver com o assunto. Mas qual é o piloto mais importante? É o Emerson Fittipaldi. Por quê? Porque foi o cara que começou tudo, que desbravou o caminho e todo mundo seguiu esse caminho que ele desbravou. Então o Black Sabbath pro heavy metal é a mesma coisa. Eu já sei onde É você quer chegar, viu? não, aonde eu quero chegar não, eu já cheguei. O Black Sabbath é a Você quer mesma. chegar, eu conheço você, Não, Mister não. David. Muito bem. Você me perguntou Você se a falou que banda. Emerson Fittipaldi. Não, calma. Você me perguntou se era a Ah, banda mais tudo bem. importante. Se era a banda mais Hum, importante do heavy metal. É a banda mais importante do heavy metal, porque é, desbravou todo o tudo bem. caminho e todo mundo Eu seguiu não esse caminho perguntei nesse depois. sentido apenas, mas tudo bem. Se é a melhor, não. Na minha opinião, não. Mas é a mais importante. Se Quem não é o fosse o Ayrton Black. Senna do heavy metal, então? Vá, diga logo. O Ayrton Senna. Ó, tá vendo? Você já tá botando palavra na minha boca. Diga logo, pô, Porque pra mim, diga. Ayrton Senna não é nem o melhor piloto brasileiro de todos os tempos. Mas tudo bem. Mas, pô, É, para uma mas pra população em grande geral, pra maioria mim é. mesmo Não, é. cara, a melhor banda do heavy metal, pra mim, o expoente é o Iron Maiden. Ponto. Mas o Sabá é a banda mais Respeito importante. completamente também, viu? Tô aqui brincando, mas sou um grande fãzaço do Iron Maiden, você sabe disso. Não precisa nem me explicar aqui. Mas o Sabá é a mais importante, não tenha dúvida. Eu acho, além disso que você falou, não só essa importância no contexto histórico, no contexto musical, no que eles fizeram, mas o Black Sabbath, ele simplesmente, o Tony Iommi particularmente, ele firmou todas as bases do que viria a ser o heavy metal. Não Exato. existia nem essa nomenclatura à época do Black Sabbath, mas o Black Sabbath, por mais que hoje em dia a gente escute alguns riffs do Sabbath e muitas pessoas digam, riffs muito simples, comenta esse tipo de argumento, tudo bem, simplicidade não necessariamente também é um defeito. Muitas vezes, como no caso do Sabá, é uma Claro. virtude. E veja o Óbvio. contexto da época ali. Os caras estavam nos anos 70 ali, início dos Concordo. anos 70 e fazendo aquele tipo de som que era muito particular, muito diferenciado de tudo que todo mundo estava fazendo. Então, hoje em dia, mesmo 2024, eu gosto, pô, gosto de, desde do heavy metal old school tradicional, até antes, rock and roll, rockabilly, Sim. blues, até o heavy metal moderno eu curto também. Eu posso aqui falar, sem nenhum receio, posso falar categoricamente que o Black Sabbath é responsável por fazer praticamente todos os riffs de heavy metal que existem. Todos os outros são variações em cima do que o Black Sabbath já fez. Isso eu afirmo para Exatamente. você de forma categórica. Com certeza, é o que eu falei. O Black Sabbath desbravou. Se não é o Black Sabbath, as outras bandas não existiriam. Todo mundo veio atrás desse caminho que ele desbravou, de tudo isso que ele construiu. Qualquer riff de guitarra que venha depois de Tony Iommi é tudo variação do que Tony Iommi criou.
Isso é um fato, com certeza. É por isso que é a banda mais importante da música pesada. De todos os tempos, Concordo, chama-se Black Sabbath. E exatamente. aqueles quatro caras são os responsáveis por isso. Eles são os pais de qualquer outra banda que tenha vindo depois, querendo ou não. Eu e você somos vocalistas de heavy metal, numa linha mais old school, né? A gente não é muito de cantar gritado como tá. Influência de metalcore a gente não tem, né? A gente tem mais uma influência ali da galera das antigas mesmo, tipo Dio, Bruce Dickinson, Rob Halford, Geoff Tate, essa Que galera aí. A gente pega o Ozzy, né, que na questão técnica muitas vezes ele é deixado, não só na questão técnica, às vezes ele é muito mais lembrado como uma figura icônica da cultura pop e é um pouco esquecido as é verdade. aptidões, as capacidades, eu diria até inatas que ele tem como um vocalista. Qual é a sua opinião, você como um cantor de heavy metal, né, no Inner Majesty, banda que eu gosto bastante de heavy metal tradicional, qual é a sua opinião sobre Ozzy como um vocalista, como um cantor de heavy metal, cantor de rock? Então, da mesma forma que eu entendo que o Sabá é a banda mais importante da história do heavy metal, eu também tenho que dar esse título para o Ozzy. Porque o Ozzy é o primeiro cantor de heavy metal. Então, Não assim, seria Robert Plant? não. Aí que tá. Alguns dizem que sim. Então, Led Zeppelin, um aí eu pouquinho acho. antes do Sabá. É, mas o som do Led Zeppelin ele não se aproxima disso Muito que a blues gente. ainda, né? Ele não se aproxima disso que. Exato, ele não se aproxima disso que a gente chama de heavy metal, que a gente aprendeu a chamar de heavy metal, que lá no Apesar início. do heavy metal tradicional, ele ainda tem a influência do blues. O heavy metal moderno, ele perdeu um pouco, talvez. Não, com Por isso que certeza tem. algumas, Só que as né? temáticas do Led Zeppelin, que foram as temáticas que o Sabá usou para moldar esse som que a gente passou a chamar de, enfim, heavy rock, depois heavy metal, as temáticas do Led Zeppelin são absolutamente, completamente diferentes. Então eu não digo que Robert Plant é o primeiro vocalista de heavy metal, né? Porque para mim o som do Zeppelin, com raríssimas exceções, eles passam bastante longe disso daí. Agora, o A que eu Ozzy diria que não. se aproxima muito do heavy metal seria Immigrant Song. Immigrant Song seria a que mais se aproximaria, Tudo bato, exatamente. tudo bato. Já tem uma cavalgada ali, né? É, Que o Iron Maiden usou e abusou. Já sim, tem alguns elementos. isso, Vocal agudo, isso, tal. isso. Mas Mas eu assim, concordo com se você você. No for botar contexto um, geral, né? se você for botar um selo, o primeiro vocalista de heavy metal é John Michael Ozzy Osbourne. Osbourne. Não tem para onde você Quem? escapar. John Michael Osbourne, seu nome de batismo, né? O nome É verdadeiro. Se você for rotular, ele é o primeiro vocalista de heavy metal. Eu acho que por isso, só por isso, ele merece todas as reverências, porque o legado dele é imortal, né? O que ele E tem muito construiu, mais a acrescentar no sim, contexto geral, o né? que ele Figura do construiu Ozzy. junto com os caras é imortal, vai ficar para sempre e vai O maior continuar ícone da história do heavy metal, vai junto talvez continuar com Leme. vai continuar influenciando gerações e gerações e gerações, mesmo depois da partida dele. Agora, no contexto técnico, etc., é aquele negócio, né? O cara que ele garimpa primeiro, ele come o pão que o diabo amassou. Depois, quem vem depois vem aperfeiçoando. E isso é a lei Sim, da sim. vida, isso é Estuda como o normal, vai cara cantava, como o estudando. cara É, impostava a voz ali, né? mas de qualquer Como ele forma, fazia pra dar uma rasgada. A isso. galera vai estudando e Mas de vai qualquer colocando de forma forma, técnica. você pode saber que todos os caras muitíssimo técnicos e que como vocalistas são muitíssimo melhores tecnicamente do que ele, todos beberam da fonte dele, cara, porque ele foi referência para todos esses caras. E vou dizer mais uma coisa pra você também. Acho que você deve concordar comigo. Qualquer vocalista mais técnico, mais habilidoso do que, em tese, Ozzy Osbourne, sofre bastante para cantar as músicas dele, viu? Não é qualquer um que consegue, não. A maioria fica ruim, inclusive. Vou dar até dois exemplos. Bruce Dickinson, cantando Saba Florissaba, com todo o respeito que eu tenho, que a gente já falou aqui sobre o Bruce, claro que ele é um cara fenomenal, mas
Não ficou, ele mesmo não gosta. Ele acha péssima, porque também ele pegou uma banda ali que não contribuiu muito, né? A versão do Saba Bloody Saba. Não sei se você já Do ouviu, você deve ter Nativity in ouvido Black, já. sim, daquele tributo. E outro exemplo também é o próprio Ron James Dio, no Live Evil, ele cantando as músicas de Ozzy, não que ficam ruins, de forma alguma. Nada que ele canta vai ficar ruim, né? Um cara como esse. Mas não fica no grau de Ozzy Osbourne Mas cantando. é Você concorda com porque isso? eu concordo, mas eu também justifico. Eu concordo, mas eu justifico. Porque a voz do Ozzy é muito característica. A voz do Ozzy, ela é estereotipada. Então, qualquer pessoa que vá cantar alguma música que ele eternizou, qualquer pessoa que venha fazer isso não vai ficar realmente bom. Então, é aquele negócio. Se por um lado ele não tem uma competência técnica e nunca teve, realmente nunca teve, se por um lado ele nunca Eu teve uma discordo em competência, parte, mas vamos lá, se, conclua. se por um lado ele nunca teve uma competência técnica, por outro, ele tem uma voz tão característica, tão estereotipada, que qualquer pessoa que cante qualquer coisa, qualquer clássico que ele tenha eternizado, nunca vai ficar bom. Sempre vai ficar aquela sensação de pô, não tá legal, pô, não é o Ozzy. Pô. E isso pra mim talvez seja o grande o Diferencial. grande diferencial dele, cara. Porque quantas pessoas quantos vocalistas não tem por aí, ainda mais se você pegar dos anos 90 pra Então. cá, que você balança a árvore e cai 300 vocalistas, quantos vocalistas, quantos vocalistas você não pega aí mundo afora, que são extremamente técnicos, mas que passam a vida inteira tentando apurar a própria voz para ela ficar nesse nível de caracterização única. Quantos e não conseguem? O Ozzy Eu tem isso concordo de em parte maneira com o que você está natural. dizendo, mas eu ainda sinto um pouco. Você subestima um pouco a capacidade técnica de Ozzy, como a maioria da galera. Pelo menos é uma impressão que me passa com seus comentários. Porque, vamos lá, Mas é isso mesmo. Ozzy, primeira coisa, Ozzy, ele tem uma facilidade natural muito grande de cantar com a voz de peito dele, com punch, com vigor, notas muito agudas, que você só percebe quando você vai tirar um cover de Ozzy. Eu digo até pela minha pessoa. Sou acostumado a fazer muito cover do Iron, ou até Angra já cantei muito quando era mais novo. Hoje em dia até não é muito mais minha praia, até porque exige muito uma disciplina vocal que realmente eu não possuo. Mas já cantei vocais, Halloween já cantei bastante, próprio Led Zeppelin, eu tenho até hoje banda cover do Led Zeppelin. E quando você vai cantar as músicas de Ozzy, você percebe que os tons deles são realmente muito altos. Tanto é que Bruce Dickinson não consegue cantar Saba Bloody Saba no tom original. Ele deixa a música, ele abaixa o tom da música e mesmo assim no final ele muda. Não só no final, a música toda ele deu uma mudada um pouco na linha melódica da música, justamente para trazer um pouco mais para a voz de Bruce Dickinson, que se você for medir ali no, pega um violão, tire lá a tessitura de Ozzy, qualquer um vai perceber. Você pode até achar que não. O cara, analisando assim na cabeça dele, ele diz, não, Bruce Dickinson canta geralmente mais alto do que Ozzy, não canta. Bruce Dickinson canta com muito... ele canta com muito vigor, com muita potência. É um cara que deixa aquele Bruce Dickinson sempre cantar com muita potência na voz. Como Ozzy também tem. Mas ele canta numa região um pouco mais... um pouco menos alta do que a região de Ozzy. Então, o primeiro ponto que é muito difícil para outros vocalistas, por mais que sejam técnicos, cantar as músicas de Ozzy é porque ele naturalmente ele atinge tons muito altos. Isso é um fato. Isso eu estou Sim, falando por experiência própria, você também já sim, deve ter percebido isso. sim, já tirei muita E música outra boa. coisa é que, com o decorrer da trajetória do Sabá, mesmo com todas as drogas, as loucuras que Ozzy participou, o que faz muitas vezes apagar o brilhantismo dele como cantor, vamos dizer, esse mito de Ozzy é muito doido, não sei o que, todo mundo acha que o cara nunca estudou voz, que ele chegava lá e cantava na doidice. Não, cara. Vou dar só um exemplo para você. O Saba Blorissaba. Qualquer música do Saba Blorissaba ali, meu caro, é muito bem cantada. É um nível técnico que todo mundo acha, olha Ozzy cantando tecnicamente ali naquele álbum, cara. Ozzy destruiu no Sabra Blorissaba. Não poderia ser melhor aqueles vocais de Ozzy no Sabra Blorissaba. Qualquer música ali são músicas técnicas difíceis de cantar. E ele cantou de forma com maestria. Não, inclusive eu já fiz, eu lembro uma época que teve um aniversário desses aí
de data marcante do Saba Blorissava. E eu lembro até que já fizemos um show que a gente tocou esse disco na íntegra. E assim, inclusive Pesado, viu? é o meu disco preferido da fase Ozzy, é ele. E olha que Eu, você, talvez para você não tenha sido tanto, porque você também você canta sempre numa região muito alta. Apesar de eu sim, gostar muito do seu grave também, às vezes sim. peço até que você use mais, né? Mas você sempre teve uma facilidade também em cantar no. Sua Não, tessitura vocal, a, ela já é bem alta, mas mesmo sim, assim eu acredito que você sentiu cantando o Saba Blorissava inteiro ali. Não tem como. as construções, etc. dele, não, sim, com certeza ele tem. Só que você está falando tudo, você está falando de características que são orgânicas, né? Então assim, Não, o então, fato é esse dele ter ponto essa que a gente vai discordar. o fato dele Eu ter não acho essa que são puramente tessitura, orgânicas, não. Eu acho que teve um empenho ali de Ozzy. Teve um empenho de Ozzy. Só então orgânico não aí, sai aquele vocal do Saba Loriçaba, não. o que que acontece? É, ele era, e não só ele, mas principalmente ele e o Bill, né? Eles eram muito. Toda banda. Não, Até Tonayomi to, também, os caras eram todos eles. rasgadores, velho. Todos eles, mas os realmente. Os sequelados mesmo ali, na maior parte do tempo era ele e o Bill Ward. Então assim. Velho Bill Order. Ele também tá aí escalado pra poder. Ozzy disse que queria, inclusive, fazer um reunion e com Bill Order na bateria. O Reunion é justamente porque essa última turnê que eles fizeram não teve o Bill Ward, né? E assim, como o melhor amigo dele dentro da banda sempre foi o Bill Ward, então ele sente aquela necessidade, ele ainda tem no coração dele aquela necessidade Cara, de que o Tonayomi. Sabá tinha que encerrar com a formação original, e que eu também concordo, né? Eu só não consigo ver isso sendo possível hoje em dia, neste exato momento eu não consigo ver, por uma questão de preparação, uma questão de Então, mas para Ozzy ter saúde. falado isso em público, nada passa ali, tudo passa pelo escrutínio da Sharon Osbourne. Ele não fala Claro, nada que não, com essa pelo menos é o que certeza. parece. Eu acredito até um pouco nisso. Para ele ter falado isso, para ele ter comentado, já deve ter tido alguma conversa de bastidores e o Bill Ward deve estar no processo de preparação, sim, porque ele também ficou muito sentido, eu lembro, deu muita entrevista naquela época que ele achava que ele teria competência, teria condições de ter participado daquela É porque turnê, na verdade a The End, ele né? não participou daquela turnê por conta de grana, por conta disso aqui, ó, grana. Entendeu? Porque Aí outros, tudo bem, a divisão do dinheiro não ia ser a mesma, ele se sentiu preterido, diminuído, preterido, diminuído. e eu concordo com ele, para mim ele tem a importância dos outros, a mesma importância ele tem, tá? Porque se você pegar Bill Ward, você estava falando aí, você estava elevando assim, você estava exaltando o Ozzy, e aí agora eu aproveito para exaltar o Bill Ward, porque o Bill Ward é o cara que juntou o jazz com o rock. Você tá me entendendo? Com uma O pegada blues mais. também, O blue com uma pegada mais visceral. muito criativo ele Entendeu? também, O cara. Bill Ward é um baterista fenomenal. Para você fazer Assina esse. embaixo. Para você fazer esse mesh que ele fez, não é brincadeira. Então, muito baterista também bebeu. O pessoal fala muito dos anos 70, fala muito do Bonham, fala muito do Ian Pace, né? E esquecem do Bill Ward. O Bill Ward não é nenhum pedreiro, não, Do viu? Rush também, bateria do É, Rush, a galera é, lembra bastante. mas é porque eu tô falando da tríade principal, né? A Sim, tríade. sim, não. A, Tem a, todo sentido o seu a raciocínio. tríade era Zeppelin, Purple e Era isso Sabbath, mesmo. né? E assim, o The Who pessoal, também, a galera falava bastante do sim, batera do The Who também, que ele e- era muito. sim, o Keith Moon, né? E Keith assim, Moon. o pessoal falava, O lembra Neil muito Peart, até. né, do Rush. Só que o Newport já veio um pouco mais depois, né? Porque Um pouco mais depois, o, e era o mais, Newport ele nem é o mais primeiro. técnico. E Ele ele também influenciou não muito é. progressivo E ele também nem é o batera original, né? Do Rush. do Ele veio. Rush. Ele Eu não é não o batera sabia original, disso. ele veio um pouco. Ele já veio alguns anos depois, poucos anos depois, mas sim. Mas o pessoal fala muito do Ian Pace, fala muito do John Bonham e esquece Esquece, realmente. esquece completamente do Bill Ward. O Bill Ward foi o cara que pegou o jazz, Você perguntar pegou pra o qualquer blues, baterista, pô, pegou o os rock. caras idolatram.
Pois é, ele pegou essas três vertentes e juntou numa coisa só e ele criou um estilo de bateria que depois é a bateria que qualquer baterista de heavy metal ele passou a se nortear dali pra frente. Então assim, é da mesma forma que você estava exaltando o Ozzy, agora eu exalto o Bill Ward, Eu porque também. eles Meus eram aplausos muito a Bill Ward. eles eram muito Já que além você, do que dois sequelados. Eles foram caras que já marcaram que você entrou na bastante. questão da cozinha, Bill Ward, falamos aqui também, vou fazer aqui uma ressalva para a gente poder falar de Geezer Butler também. Mister Geezer Butler, meu irmão, baixista espetacular, cara. Sim, Fazia umas linhas de baixo ali, muito coladas com a bateria, muito sim, criativas, muitos fraseados. sim, Usava e abusava dos fraseados ali. Teve uma influência. A galera lembra muito do Steve Harris quando vai lembrar de baixista de isso, heavy metal. Claro que tem que lembrar mesmo, né? O sim. cara fez por onde, Fez mas escola, mas não o pode Geezer esquecer Butler Geezer também não Butler. pode ser esquecido jamais, cara. O cara era muito foda. Numa Não, banda que só tem uma guitarra, a então, cozinha fica mais destacada, né? Cozinha tem que. exatamente. Se você só tem uma guitarra, o baixista tem que ser muito bom, né? Porque É, ele era. ele tem que Sempre foi. preencher todo um som, como é o caso que ele sempre fez. E a outra coisa importante também de ser dito a respeito do Geezer é que o Geezer ele era o mentor lírico do Black Sabbath, né? Sim, Ele era o responsável por mentor diversas letras responsável por icônicas. 80%, 90% das letras do Black Sabbath, essas temáticas todas do Black Sabbath, essa construção dessa reputação do Black Sabbath, de coisas ocultas e não sei o que, Ocultista tal. ocultismo, Que a galera parará. até na época dizia que os caras eram satanistas, Pois, né? tudo isso saiu da cabeça, tudo isso saiu da cabeça do Geezer Os Butler. caras gostavam de filme de terror, porra. É, É a mesma coisa do cara gosta de filme de terror. Porra, você é satanista? Meu irmão, o cara nem acreditava nessa porra aí, meu irmão. O cara provavelmente era um ateu agnóstico, tá? Ele tava muito além do bem e do mal, como diria com Nietzsche. certeza. Abra sua mente. Isso Então, não... assim, ele é o responsável pela estética lírica da banda. Isso não é pouca E coisa. foi fundamental, né? O Black Sabbath também, se não tivesse essa mística aí do tinhoso, do É capeta, o né? marketing deles, né? Foi o marketing da Isso banda. também, e colava com o estilo sombrio das músicas ali, né? Pra nós mesmos, como. A gente, quando criança, a gente já tinha uma afinidade com esses temas, tanto é que nós curtíamos muito filmes de terror, né? Eu Isso. lembro a gente criança ainda assistir filme de terror, ficar assustado pra caralho, mas a gente gostava, tinha que ver aquela porra lá, né, velho? É, E o exato. Black Sabbath passava essa sensação, você escutava a própria música que já introduz o primeiro álbum, a faixa Black Faixa Sabbath kicker. mesmo. Aí, tum, bam, negócio já, né? Sim, Porra, bem mórbido ali e tal. Influenciou, por isso que eu digo que o leque de influências do Black Sabbath realmente não tem nem o Iron Maiden. Não tô não, dizendo ninguém questão de tem. melhor, isso é pessoal também. O Iron Maiden tem até, com Black Sabbath ali, mercadologicamente, talvez tenha até um público maior. Não sei também, teria que analisar com calma, são bandas bem próximas ali, mas não é questão de melhor, é questão porque a quantidade, a abrangência musical do Sabá, ele influencia desde o próprio Iron Maiden, um heavy metal tradicional, sei lá, Menor, Sim, qualquer banda até que você pegar banda de de black metal vai ter o metal. Black Sabbath, até as bandas como Morbid Angel, como Cannibal Corpse, É, como o claro, próprio Crisium, qualquer banda claro. de death metal, de metal pesado, doom metal, pra caralho, doom metal. Pô, tem um estilo hoje em dia que é stoner metal, que é praticamente bandas que tocam como Black Sabbath, né? Stoner metal é praticamente isso, né? Você Olha vê aí. o, Pois é. o quanto os caras conseguiram influenciar e criar vertentes, né? Diversas vertentes ali, tudo inspirado Sim, nos riffs do Black Sabbath. sim. Uma coisa também que eu queria te perguntar, Davizão, pra eu não esquecer, uma coisa até que me deixou muito feliz quando eu vi aquilo ali, né? O quê? Ozzy já tocou com os melhores guitarristas do mundo, né? Do planeta. Se ele quiser o melhor guitarrista do planeta para tocar agora com ele diz: venha e o cara vem e ele tá com o melhor guitarrista do mundo. Sim, Você tem dúvida que Ozzy pode fazer isso? nenhum. Nenhuma, né? Então, dentre diversos guitarristas que passaram lá, né? Zakk Wylde, ah, J.K. do Lee, Randy Rhoads. Randy Rhoads, J.K. Lee, que você falou agora, vários, né, velho? Os caras foda. Perguntaram para ele agora, recentemente, agora mesmo, pô, tem eu acho que um mês que eu vi essa entrevista, qual era o melhor guitarrista do mundo que ele achava. Sabe qual é a resposta dele? Que ele achava ou que tocou com ele?
Que ele o melhor guitarrista do mundo, não só que tocou com ele, pra ele, quem é o melhor guitarrista do mundo? Ah, eu não tenho a menor dúvida da resposta dele. Tony Iommi. É, não tenho dúvida disso. Ele disse que a relação com ele, ele disse que não tem relação ruim com Tony Iommi de forma alguma. Mas Sim. ele disse que é o único cara que tem uma presença tão forte que deixa ele intimidado. Ele falou isso, ele disse, Tony Iommi entra, eu me sinto acuado, cara, eu fico intimidado com a presença que ele tem ali, a energia do cara deixa Ozzy Mas intimidado. isso é totalmente justificável, né? Porque por melhores que fossem os guitarristas que tocaram com ele na banda solo dele, esses caras cresceram ouvindo Ozzy. Então é uma relação até paternalista, de certa forma. Tony Iommi não. Tony Iommi é o cara que começou com ele. Tony Iommi, ele viu Tony Iommi fabricar esses riffs sem fim que ficaram para a É, história. eu Então acho que isso é o mais assim, importante. Ele então viu que o cara assim, criou, né? então assim, não tem como ele realmente não se impactar, não só ele, mas como qualquer outro. Tony Iommi é uma entidade, pô. Ele, né, ele já, digamos assim, passou por um outro plano de conceito que é completamente diferente. Tony Iommi ele não precisa pegar a guitarra para provar mais nada para ninguém. Ele pode ficar lá na poltroninha dele tomando o chazinho dele, ou sei lá o que faz que ele faz hoje. Ele gosta de tomar uma cerveja e um uísque, eu vejo nas Pronto, ele entrevistas. fica Até lá, hoje, pô. ele Ele fica se gosta, ele ali, toma minha cerveja aqui, ele pá, tem fica essa ali não. tranquilamente. Agora, essa relação deles hoje é assim, né? Mas a relação já foi durante muito tempo, principalmente ali Conturbada. principalmente ali ao longo dos anos 80, do início ao fim, muitíssimo conturbada, né? Muitíssimo Apesar de conturbada. que hoje em dia, pelas declarações de Ozzy, ele faz uma meia-culpa ali, ele sabe. Porque na verdade é porque Ozzy, porra, era Ozzy, né? E Tony Iommi é o cara que, pela própria feição do cara, pelo jeito dele, os três jeitos, tudo, ele é um cara mais, é o chefão ali, né? Mais sério, mais assemelhado com o Steve Harris ali e tal. Steve Sim, Harris é a função dele lá no Sabá, né? Ozzy sim. depois encontrou Cheryl, que gerenciou toda a carreira dele, mas tem esse fator, cara. O Tony Iommi ali, ele era um cara que ele punha muito respeito e ele era mais centrado, por mais que ele também fosse doidão, ele também falava que rajava, que curtia Claro, pra caralho sim, altas todos carreiras, eles, pá. claro, com Mas certeza. ele não ficava ele não dava os perdidos que o Ozzy O, dava, ele era mais compromissado. O Ozzy dava o perdido, o Ozzy sim, saía pra tomar uma cerveja, Zé Coelho disse, velho, eu não posso chamar Ozzy na época que Zé Coelho bebia, né, que ele disse agora que parou já há um tempo, mas ele dizia, eu adoro beber, velho. O Ozzy é um brother irmão meu aqui, devo tudo a Ozzy, mas eu tô proibido de chamar Ozzy pra beber, porque a gente sai pra beber e Ozzy dá um perdidão e ele some 3 dias, ninguém sabe o que é que ele tá fazendo onde ele tá 3 dias, depois ele aparece, só preocupa pra mim. é, Zé que disse, não dá, velho, eu não posso mais, infelizmente, não posso chamar mas Mister Ozzy Osbourne pra tomar uma aquela cerveja. questão, o Tony Iommi é porque o Tony Iommi, ele realmente é muito grande, porque na verdade ao longo dos anos 80 e dos anos 90 ele fez uma força muito grande para desgastar a imagem dele, né? Porque ele Rapaz, ele ficou colocou, meio perdido, ele fez experimentalismos muito grandes dentro do Black Sabbath e que quase que ruiu com o nome Mas da hoje em banda, né? dia, Quase olhando, né, ruiu o nome da banda. uma análise atual, olhando para o passado ali, né, eu acho que você concorda comigo. Porque vamos, o patinho feio da carreira do Black Sabbath, né, vamos dizer assim, mercadologicamente e com questão dos fãs ali, que ninguém aceitava muito, foi a fase do Tony Martin. Sim, Foi a fase claro, ali. sim. Eu gosto pra caralho. Tony Martin, vou até dar uma opinião bem polêmica aqui, que ninguém vai concordar. Nem você, nem ninguém. Nem eu concordaria. Mas eu acho ele o melhor vocalista do Black Sabbath. Rapaz, aí é uma opinião. Eu acho, em questão assim, a voz de Tony Martin ali, pra mim, caralho, velho. Eternal Idol, meu irmão, o Cross Purposes, Headless Cross, o Tear. Meu irmão, gosto demais. Agora Não, entendo que não, que fugiu muito do que a galera, apesar de ainda conter aquela obscuridade, sempre foi. Era um hard rock, mas não era era um hard heavy que não era oba-oba, tipo Motley Crue. claro, com Era um hard certeza. rock místico ali, era Sim, obscuro. Ele sim, mantinha sim. isso, por isso que eu não acho que não é Black Sabbath, fugiu. Não, cara, ainda tem ali. É porque
o vocal de Tony Martin muito mais hard rock, um Sim, vocalista técnico, isso é inevitável. Ele podia, às vezes, ao vivo, cantando Ozzy, sobretudo, ele falhava. sim. Mas, assim, o que ele gravou em estúdio, cara, são vocais. Você, como vocalista, eu sei que você admira muito o trabalho de Tony Martin. Qual é a Não, sua opinião sobre Tony eu Martin? concordo totalmente com o que você está falando sobre os trabalhos do Tony Martin. Eu sou suspeitíssimo, eu sou absolutamente É fã. porque é bom mesmo, cara. O cara é É porque é bom. vocazão, o cara. Acho que as pessoas elas vivem tanto dentro, quando se trata de Black Sabbath, vivem tanto dentro daquela premissa de que Black Sabbath é só Ozzy, que as pessoas elas No acham, máximo Dio, né? Dio a no galera lembra máximo Dio, bastante que as também. pessoas meio que entendem como um sacrilégio você elencar as valências de outras fases da banda. É. E a E fase com o também Tony Tony Martin Martin, pegou. a fase com o Ele Tony pegou a Martin ela época é do muito grunge da visão. importante. A Ele fase com o pegou os anos Tony 90. Os anos é 90 foi muito difícil para qualquer banda de heavy de metal, heavy assim, e metal, tal. sim. Ele pegou o Mas grunge assim, a ali. fase com ele não tem como passar despercebida. Não tem. Primeiro porque Mas tem. pra grande massa Primeiro, de fãs do Sabá passa. claro que passa. Primeiro porque pros xiitas, né? Os chatinhos. Então assim, primeiro porque você tem grandes trabalhos nesse período. E segundo que não é um período curto, porra. É um período ali que começou em 87, começou em 87, foi ali até 95. Tudo bem que o Forbidden eu acho muito ruim. De verdade, eu É acho um fraco, eu trabalho não muito diria que é ruim. Agora, horrível, não, também. agora os outros, e eu, na minha opinião pessoal, os outros eu destaco principalmente o Headless Cross, o Tyr e o Cross Purposes. Esses discos são O fenomenais. Eternal Idol, eu gosto bastante do Eternal Idol Eu também. gosto também, mas eu acho eles abaixo desses três que eu citei. Mas tem uma curiosidade. Eu acho até que surgiu na internet outro dia, eu acho que eu até tinha visto isso, mas eu já tinha conhecimento disso já há algum tempo, porque eu gosto muito de ler essas curiosidades. Mas eu acho que saiu esses dias aí. É, aquela música Evil Eye, do Cross Hum. Purposes, aquela música, quem participou dela, da construção, e chegou a gravar os solos, foi Ed Van Halen. Não lembrava Inclusive, disso, eu não inclusive, sabia. inclusive, tá sendo esses discos com Tony Martin, eles estão sendo remasterizados e vão ser lançados, inclusive no streaming, porque no streaming não tem esses discos. Ótima notícia, eu acho que tem o Eternal Idol no Spotify, pelo Tem menos, só o que eu uso Eternal Idol, mais. mas os outros não tem por conta de questão de gravadora, de direito e tal, não sei o que. Mas É, vai sair questão de direito agora. autoral, isso. Mas vai sair agora. Ótimo. E nessas versões que vão sair agora, nos créditos do Cross Purposes, nos créditos de composição de Evil Eye, vai estar lá Ed Van Halen. Que Que na época não foi creditado, porque como ele era artista exclusivo da Warner, ele não poderia constar. questão da gravadora, né? Questão da gravadora. Mas hoje, já falecido, etc, parará, ele vai constar lá. Que Como, massa. como Vou autor até de. revisitar essa música. Tem muito tempo que eu Revisite. não escuto. Revisite porque o solo é O solo é dele. de Van Halen, O Van solo Halen, é como é que dele. chama? O solo é dele. O solo é do Van Halen. Deve ser bem na cara, então, porque Né? Van Halen a gente escuta o solo e Mas ele também não podia gravar nada de muito diferente, porque o Tony Iommi ia ter que tocar isso ao vivo, né? Então aí é difícil. ele não poderia sair muito ali Mas Tony da. Iommi, seja esse guitarrista que a gente falou, ele não consegue tocar Van Halen, não. Mas o que eu tô dizendo é isso. O Van Halen ele tinha que fazer alguma coisa dentro do estilo do Tony, pro Tony poder tocar ao vivo também e também para não Apesar que só uma descaracterizar. parte aqui da visão que eu falei, só pra deixar claro, eu prefiro muito mais Tony Iommi do que Van Halen, ou Van Halen, né, como se, Sim, mas a gente sim. chama de Van Halen, eu É, prefiro. Eu sim. sei que tecnicamente não tem nem como comparar, tá Não. ligado? Mas questão de guitarrista, de metal pesado, Até porque não era, Van não Halen também é era, mais hard rock, não né, é a tal. vertente do Ed Van Halen, nunca foi o que ele buscou É, fazer. Até com o Michael não é Jackson, o uma Van Halen comparação gravou. justa, não. Não é uma comparação Mas, muito justa, realmente. da visão, eu quero saber quero te perguntar também uma parada aqui. Qual é o seu álbum favorito do Black Sabbath? O Black Sabbath, até por isso que eu estava falando agora que o Tony Iommi, ele exauriu o Black Sabbath de todas as formas, né? Fosse realmente pela busca de um som ou por desespero comercial, ele fez isso.
Então, na verdade, o Black Sabbath é uma banda que eu fragmento as coisas, porque são épocas diferentes. Vai dividir em fases. São épocas diferentes e aí Da fase de Ozzy. eu não consigo ver você comparar. Mas A fase de assim, Ozzy. na verdade, assim, eu posso dizer o seguinte, que para mim os dois grandes discos do Sabbath, são o Sabbath Bloody Sabbath e o Heaven and Hell. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Rapaz, eu acho que eu concordo. E assim, mas aí eu também vou destacar alguns outros grandes trabalhos. Não, tem vários, eu gosto de muitos álbuns do Sabbath. Eu vou destacar o Born Again. Vou destacar o Born Again, Born sim, Again é muito foda. Eu acho ele um disco fenomenal e ainda digo mais, o Born Again pra mim é o melhor trabalho da carreira do Ian Gillan. Pra mim, enquanto tem gente que diz que ele grita demais, né? Não, tem pra mim é o maior trabalho. Ele gritou demais no Não Born existe Again. nenhum grito ali que não tenha sido pensado. Grito, cara no nível de Gillan, pô. Não Você tem dizer que o cara nenhum- tá gritando Não tem até nenhum grito ali que não tenha é uma sido blasfêmia pensado. isso. E assim, então eu destaco o Born Again também. E destaco, pasmem, um outro trabalho que eu acho fenomenal também, que é o Tyr. Eu destaco esses 4 discos em primeiro lugar na carreira do Sabbath. Nessa parte eu discordo, mas perfeitamente elegível, todos esses que você falou. Eu só trocaria, talvez, concordo com o Sabbath Bloody Sabbath, não obstante saber que o Paranoid é o mais importante da época do Ozzy, do Sabbath em geral, né? Mas com o Dio também coloco o Heaven and Hell. Ele é um pouquinho, uma besteirinha superior ao outro com o Dio em seguida, como fugiu o nome agora. Mob Rules, né, que também é melhor ainda do que o The Humanizer, que foi quando o Dio voltou, né? Dos de Dio eu colocaria nessa ordem. Heaven and Hell, Mob Rules, The Humanizer. Sim. É a ordem, todos bons, todos muito bons, sem nem o que falar. Da fase de Tony Iommi a gente discorda. Entendo pra caralho, o Tyr poderia ser também, mas eu coloco no momento, eu posso mudar depois, mas no momento eu colocaria. Tá ligado que a frivolidade aqui vai reinar, né? Porque na hora que eu estiver escutando outro. Mas eu colocaria o The Eternal Idol. No momento. Sim. Eu acho que não tem como você. Eu acho que é muito automático você separar o Sabbath em fases e você analisar fase a fase, né? E porque realmente são sons o The End, o último diferentes. com Ozzy. É The End o nome, né? Não. 13. É 13. The End foi a turnê. 13. Você gostou? Quais são suas opiniões em linhas gerais? Na verdade, eu escutei 2 vezes na época que saiu e... Muito pouco. Não me entregou nada. Sinceramente, não... É uma homenagem ao Black Sabbath com Ozzy. Como eu sou muito fã, quem gosta, quem sem querer esperar nada inovador, muito bem feito. Composições, acho que foi muito válido. Mas entendo o que você está dizendo. Vou fazer um comparativo. Eu prefiro 1000 vezes o último disco com o Dio, que não saiu com o nome de Black Sabbath por uma questão jurídica, né? Que é o Heaven and Hell. Eu prefiro 1000 vezes o The Devil You Know do que o 13. The Devil You Know. Mas assim, assim, não tem nem como comparar um com o outro. Não tem absolutamente. O The Devil You Know, ele engole esse 13 e ele engole, ele regurgita, escute mais o 13, talvez ele você engole, não pense tão ele assim, mastiga, não. ele regurgita, ele cospe fora, ele engole de novo, entendeu? Assim, a diferença... Escute mais o 13, velho. Não, a diferença... Escute mais o 13. A diferença entre os Mas dois eu é acho melhor o Heaven and Hell, o The Devil You Know. O The Devil You Know é um dos melhores álbuns já lançados na história do heavy metal. É espetacular. The Devil Pena You Know que o Ronnie James Dio veio a falecer depois, não. Sim, muito 2010, triste isso, cara, cantando ainda em altíssimo nível, o ícone de todos nós vocalistas, né? Porque essa banda seria... de uma elegância única, né? Ímpar. Dio era um Eu lembro também dele ainda participando no Operation Mindcrime o 2. Parte 2, né? Ele também faz uma participação ali, cantou muito bem. Perfeito. Pena que o álbum não foi tão bom. É um álbum até que eu considero que as 5 ou 6 primeiras músicas são muito boas, mas depois ele não consegue manter esse alto nível e ele termina de uma forma meio
Por isso, Melancólico. talvez, que não teve. Não marcou tanto a história como se imaginaria, né? Um Operation Sim, Parte 2. sim, Mas as primeiras músicas são muito boas. Quem nunca sim. ouviu, pode Eu escutar gosto ali. Da muito. primeira à quinta ou à sexta, eu garanto que é muito bom. Eu gosto muito. Eu vou além, eu vou até a nona. Eu vou até a décima, que é a que tem o Dio. Eu vou até aquela Murder, depois eu acho que ele não é que é ruim, tá ligado? A visão. É porque, pra mim, ele dá uma quedinha. Aí, tipo, Ele é irregular lá quando vai pro chegando no final, eu tô final. um pouquinho morgado. Não tô com aquela empolgação, porque ele começa muito bem, velho. É, começa, começa. I'm free. Começa muito bem. I'm American, né? I'm É, American, depois aquela One América. Foot in Hell, também acho É, massa. Hostage, né? Hostage foda Hostage. pra caralho É, também. grande música. O começo dele realmente tem uma trinca ali É, cabulosa. promissora. Mas É. assim, eu acho, igual eu falei, se for pegar o último disco de cada um, o último disco com o Dio, pra mim, ele dá 3 do último com o Ozzy. O melhor disco de Dio pra mim, o melhor álbum, eu falo brincando com a galera eu sou fã do Deep Purple também, tenha calma aí, mas essa é uma brincadeira com tem uns amigos meus que são fanáticos pelo Deep Purple, eu digo, o melhor álbum do Deep Purple é o Holy Diver. A galera fica puta. E depois vem o Rainbow Rise. Aí É, depois vem o Machine Head. é uma trollada boa Brinca, essa brinca. daí. A galera fica puta ali. O Machine Head parece uma coletânea, cara. É covardia, o Machine Head de Machine Purple. Head Realmente ele parece uma coletânea. ele Só tem clássicos é uma ali. covardia. Da mesma forma que é os dois primeiros do Sabá, né? Os dois primeiros do Sabá são coletânea. Só tem O primeiro sucesso. ainda tem os covers, né? O primeiro do Sabá, ele Tem tem. o Planet Caravan lá e tal. Mas só tem sucesso, cara. Só tem sucesso, se você for O ver. Planet Caravan eu acho que é do Paranoid já. Eu acho que é autoral. A do primeiro é que tem. O primeiro ele Ah tem não, umas. é Ele tem uns autoral. covers É. de blues ali. Qual é o nome mesmo? Pô, não vou lembrar agora não. Você não tá Não com tô o disco lembrando fácil não. aí não, né? Tô com ele Mas fácil. enfim, ele depois da Nib. Não vou lembrar agora não exatamente, mas tem os covers ali no Tem. primeiro álbum do Sabá. O Paranoid não, o Paranoid é só É autoral. verdade, é só Aí autoral. depois vem o Master of Reality. O que o Black Sabbath eles gravaram ali, pô, eles estavam também. Então, não tem. Não é nem desculpa, né? Desculpa não, mas os caras estavam ali criando um estilo inexistente, né? Então, pô, Isso. só pra eles mandarem aquela sequência de músicas ali no começo do Black Sabbath, o primeirão, já foi foda ali, né? Aí no Sim. Paranoid os caras vieram, e salvo engano, os caras lançaram quase que no mesmo ano, né? O primeiro com o Paranoid. É no mesmo Eles ano. lançaram ali Cristão, porra. Os três primeiros álbuns do Black Sabbath ali, 1970. meu irmão, são muito rápidos ali, até o volume 4 acho que era quase que um atrás do outro ali, muitas músicas inéditas, Os e dois tudo primeiros. obra-prima, velho. Os dois primeiros são de 70, aí vem o reality. O reality é Master of 71. Reality. É 71 e o volume 4 é 72. Aí o Salvador sabe é 73. Aí 75 vem Oh, vem o o Sabotage. Sabotage. Excelente álbum também, Eu viu? gosto muito também. Só Gosto aquela capa demais que é do bizonha. Sabotage. Aquela capa é de gente que usa. Essa capa é motivo até hoje disso aí, porra. Você é Aquela doido, aquela capa capa é é coisa de bizarra. gente que se dopa. Não tem condição Oh, o aquela cara quer capa. comprar, quer usar a camisa, né, velho? Do Sabotage, que realmente é um dos melhores álbuns já lançados no Heavy Metal, e bota aquela capa feia, não dá nem gosto de comprar Fica a difícil. camisa do Sabotage, pô. Fica difícil, Parece umas tiazinhas ali, sei né? lá, do caralho. Fica realmente A do Sábado Glória complicado. Saba eu acho do caralho, a capa do Sábado Glória Sim, Saba, foda. sim. Que mais que a gente pode falar do Sabá? O que eu acho em linhas gerais aqui, a gente já tá se caminhando pro final, né? Passou até rápido aqui, conversando sobre o Passou. Black Sabbath, porque tem muita coisa pra falar realmente sobre essa banda. Mas Assim, o que mais. você prefere o Sabá ou você prefere o Ozzy com Sabá ou o Ozzy solo? Pra mim, eu não tenho nem comparação. Bicho, essa, essa pergunta pra mim, cara, eu prefiro. Porra, não tem nem comparação o quanto eu gosto do Black Sabbath com Ozzy do que a carreira solo de Ozzy, que eu gosto também, mas eu gosto mais da carreira solo de Ozzy
pra mim não chega perto do que ele gravou com Black Sabbath. Já foi um lance mais mercadológico ali, tem boas músicas, bons momentos, grandes álbuns, fez muito mais sucesso talvez ali na Sim, época que foi lançado e tal, porque entrou no mercado norte-americano, entrou de vez ali, né? é verdade. Chamou guitarristas muito bons sempre, sempre teve Sim, isso. Apesar de eu achar que ele compõe muito também, não é só o mérito dos guitarristas, não. Ozzy sempre ele teve. É porque Ozzy é um artista nato, como ele é um vocalista nato, ele é um compositor nato. Ele também faz muitas letras, todo mundo fala que ele faz muitas letras durante a carreira solo dele também. Então o Ozzy ele era um cara que ele não precisava se esforçar muito. A galera confunde um pouco ele ser um cara, porra, um cara muito doido, vamos dizer assim, né? Cara que curtia pra caralho, não tinha muito compromisso, com achar que ele. Isso é diferente do fato dele já ter um talento ali, que muitas pessoas que estivessem no lugar dele não teriam realmente segurado a onda com a quantidade de drogas e álcool que ele usou ali, né? sim, Não teria sim. segurado a onda, mas por isso que ele é uma lenda, cara. É, Ele é uma lenda porque Mr. Ozzy Osbourne segurou e segurou. Tudo bem que depois a banda, né, lá no Technical Ecstasy, eu acho que foi o último com Ozzy, né? Acho que foi o... Não, Never Never Say Say Die, Die, Never Say Die. 78. Mas até o Never Say Die ele saiu cantando pra caralho. A música Never Say Die, o vocal de Ozzy tá foda, o álbum também, mas tudo bem, ele já, não, ele já começou as divergências ali. Mas não subestimem o potencial de Ozzy, tem que separar um pouco do Ozzy, da mística que tem de Ozzy ser muito doido e tal, não sei o que, com a competência que ele tinha para exercer as funções que ele tinha, tanto no Black Sabbath como na sua carreira solo. A Sim, parte empresarial não era dele, mas ele compensava isso sendo um verdadeiro artista, como hoje em dia praticamente não existe mais. sim, sim, concordo com isso. E sim, foi na época que começou as divergências. Na verdade, ele gravou o Never Say Die. Ele na verdade ele voltou para Já gravar tinha o levado um Never cartão Say. vermelho ali, Já né? tinha, ele voltou para gravar porque pediram, porque não acharam outra pessoa para entrar na banda na época. Ele voltou, gravou. E mesmo assim teve músicas que ele não quis gravar porque ele falou: Isso é uma merda, tem nada a ver, não vou gravar isso aí. E aí o Bill Ward foi lá, se virou, gravou e tal, Tava muito né? técnico, até o nome, né? Technical Extras. E os caras foram pegando aquele filão do progressivo. Que depois Exato. veio o punk pra querer quebrar com isso, né? Foi o Sim, final sim. ali. Os caras queriam também. Led Zeppelin também entrou no Sim, prog. Tinha o Pink Floyd que tava liderando ali nessa época, ali, né? Final dos sim, anos 70. E os caras que estavam também, normal. Acho que você também. Porra, quem é músico que não gosta de uma boa música progressiva? claro, com Né? certeza. Tem como, cara. Não tem Você como. gosta de um prog mais. Você gosta muito daquele hard rock que puxa para um progressivo, como o Journey. O Sim, Journey, para mim, pode ser considerado uma banda de rock progressivo também. Eu não acho uma banda. Hard rock para mim é Motley Crue, se até o Skid Row, você, Guns N' Roses. se Guns N' Roses você, até que ainda teve. O próprio Guns tem uma pegada progressiva ali, Strange, né, na época sim, dos Use dos Your Illusion. Illusions, Porque é normal do músico, quando vai ficando muito entrosado, muito bom, a galera quer começar a quer dar uma viagem. experimentar, É, né? Normal, e quer polir o quando sai som, no grau, quer refinar, quer fi- polir o som, é. quer incluir outros O próprio elementos, outros Saba arranjos. Glorissaba já é um álbum. Você não concorda não que o Saba Glorissaba já tem um Concordo. pé no Já progressivo tem um ali? pé no progressivo. Você vê ali isso em coisas como, meu Deus, Sabra Kill Cadabra, Yourself to Live, Sabra Sabra Cadabra, Cadabra. Sabra Cadabra, Kill Já cantei Yourself to muito Sabra Live, Cadabra até. Boa né? música, viu? Pra A, cantar, pra curtir, a, show a, sempre cai muito bem. A galera a pira com Sabra National Cadabra. Acrobat, a National National Acrobat, Acrobat, uma você das também, melhores do uma álbum. das A melhores própria do álbum. Sabra Glorissaba, né? É Sim, progressiva ali. então, assim, eu adoro o Ozzy e tudo, sou suspeito e tal, gosto de tudo que ele fez na vida dele, mas não à toa que eu estou usando uma camisa dele aqui, né? Camisa do Barker the Moon, mas assim, total Jake Lee reverência, na veia. total reverência a Mr. John Michael Osborne, mas assim, eu prefiro, eu realmente eu tenho mais identificação com a carreira solo dele do que com o que ele fez no Sabá, mas isso não deprecia o que ele fez no Sabá de maneira alguma, porque Engraçado isso. as pessoas acham que porque a gente prefere uma coisa a gente está reduzindo, diminuindo a outra. Não tem Você nada a tende a ver. gostar mais de quando os caras puxam pra um hard rock mais técnico do que quando os caras fazem o puro heavy metal, sabia? Vou comprovar pra você agora e você não vai discordar de mim. Vou comprovar agora. Diga, Vamos lá, Black Sabbath com Ozzy, carreira solo de Black Sabbath. Qual é a banda mais técnica? a banda do Ozzy.
Banda do Ozzy, sem dúvida. Guitarrista e tal, não sei o quê. Vou dar um exemplo que você vai entender o que eu tô dizendo agora. Diga. Que pra mim também eu vou na mesma vibe, eu sou coerente. Ah, vá, Você também vá, é. Você também tá sendo vá, coerente. vá. Merciful Fate e King Diamond. Pra mim, Merciful Fate tá muito acima em questão de feeling, de tudo, assim, pra escutar e ficar, caralho, Uhum. caralho. Merciful Fate, você prefere Merciful Fate ou o trabalho solo de King Eu Diamond? prefiro o King. Eu prefiro o King. Mas Ah, eu não é prefiro o foda. King, mas eu prefiro o King também porque tem essa questão técnica que você está falando, mas eu não entendo que você saia do Não é por puro. isso que você acha, mas é porque eu acho No, que isso é inconsciente, é cara. É alguma inconsciente, coisa assim. que puxa. Porque o King Diamond ele puxa um pouquinho mais para um hard rock mais técnico do que um heavy metal bem tradicional. E Black Sabbath para Ozzy Mas Osbourne também, para mim, é a eu não mesma vejo. analogia ali eu faria, tá ligado? Com Tem, relação ao tem tudo a Ozzy, ver. com relação ao Ozzy, eu vejo isso que você está falando. Com relação ao Apesar de King Ozzy ser Diamond, mais não. hard rock pop do que a carreira solo de King Diamond. King Diamond ainda se manteve ali Não, mais cara, menos mercadológico, eu né? acho que o que diferencia o King Diamond solo do King Diamond no Merciful Fate, eu acho que o que diferencia é o fato dele fazer trabalhos conceituais. Em termos de musicalidade, eu não vejo, É um sinceramente, ponto. não Não tem vejo, muita não diferença, vejo Davi. diferença nenhuma. Mr. David, eu não colocaria uma diferença tão grande, também vou fazer essa retificação. Eu não colocaria uma diferença tão grande como do Black Sabbath para o trabalho solo de Ozzy Osbourne. Mas colocaria uma analogia plausível, sensata também do Merciful Fate com o trabalho solo de King Diamond. Mas entendo o seu ponto, não é É a visão tão. de cada um, mas aí, por exemplo, você prefere o que o Bruce Dickinson no Iron Maiden ou o Bruce Dickinson solo? Eu prefiro ele no Iron Maiden, né? Pra mim não dá pra É, comparar. Aí não dá pra fazer essa comparação como as que a gente fez, porque a carreira de solo de Bruce Dixon, perto do Iron Maiden, ela é simplesmente insignificante. sim, Veja, ele é o Iron Maiden ali junto com Steve Harris, com, sei lá, mais do que até Adrian Smith, Dave Murray e Nico McBrain, sim. já foi até na nenhum bater. Mas o Iron Maiden ali, ele divide muito Bruce Dixon e Steve Harris, e a carreira solo de Bruce Dixon não. Porque esses caras que a gente falou, King Diamond e Ozzy Osbourne, eles chegaram num patamar da carreira solo que praticamente superou a banda, pelo menos em questão de popularidade, de Comercialmente. mercadológica, comercialmente, exatamente. É Superou as verdade. bandas Que eles de onde eles advieram, fizeram né? parte, É, superou. é verdade, é verdade. Então, no caso de Bruce Comercialmente é Dixon, verdade. isso nunca nem fez uma fumacinha perto da grandiosidade do Iron Maiden, por mais que a gente goste bastante da Isso, carreira solo dele. A gente já isso é fez vídeo verdade. sobre isso, É, mas nunca nem chegou perto. Não dá é pra verdade. comparar, não. Isso é verdade, é verdade, é verdade. É? Mas eu falei fazendo a comparação em termos de proposta sonora e não Hum. querendo abrir esse Também acho parênteses aí. diferente. Também acho Não que querendo abrir esse Bruce parênteses. Dixon, qual é a característica da carreira solo de Bruce Dixon? A gente vai ter que marcar para antes e depois do Accident of Birth. Na verdade, a característica da carreira solo dele é de uma. Não é tão. É, Ele é- não definiu o estilo tão não, veementemente como o resto dos caras. Ele digamos assim, mudou, ele foi mudando é e voltou ao multidisciplinar. metal. Digamos assim, É, multidisciplinar. ele É quis sair do experimentalista, metal. tem um cunho muito Ali no Skunk experimentalista. Works, ele tava, pô, na época do Skunk Works ele dizia que Chris Cornell do Soundgarden na época, depois do Audioslave, era o melhor vocalista que existia. E era o Sim, som que ele tava curtindo ali. O Skunk Works, se a sim. gente olhar pra escutar hoje em dia e remeter à época que ele foi lançado, ele queria pegar uma carona ali no grunge, falar grunge aqui, como a gente fala no Brasil. O grunge ali, ele tava no auge, tava muito impactante, e Bruce Dixon, ele saiu do Iron, teve uma coisinha também, na minha visão, rapidamente, só uma digressão brevíssima. Primeiro, tem uma influência muito forte do Guns N' Roses, que teve praticamente todo mundo ali. Ele teve isso também, quis fazer um som mais hard rock e tal, usando até shortinho, estilo Axl Rose, ainda até usava, né, Sim. que Axl Rose copiava já de Freddie Mercury. Ele fazia isso e ele queria pegar uma carona, primeiro do Guns N' Roses, com os primeiros álbuns, e depois ele foi para a vibe do grunge, porque ele estava saturado do heavy metal, e o heavy metal estava realmente em baixa nos anos 90, e é normal, não estou dizendo aqui nenhum ar crítico Claro, ao sim. Bruce Dixon, não, eu acho que ele queria realmente, pô, o cara tava lá muitos anos tocando heavy metal, e o Iron Maiden é heavy metal, né, meu caro? Sim, sim. Raiz, Não né? Como tem diz. muita.
Hoje em dia é um heavy metal meio prog, né? Mas mesmo esse prog é um heavy metal longo. O prog Até é um pouco porque demais. mas o Iron Maiden hoje em dia ele pode ser considerado uma banda de heavy metal progressiva ali. Desde eu acho Sim. que do A Matter of Life and Death pra frente, eles quiseram, né? Steve Harris é um grande entusiasta das bandas todas de progressiva ali dos anos 70. Isso. Então acho que teve isso no Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, ele, só para finalizar sobre isso que você falou das comparações, eu acho que teve isso. Ele fez primeiro uns álbuns visando mais um público lá que estava em alta do primeiro momento do hard rock, no segundo momento do grunge, e depois, quando flopou o Skunk Works, que se não tivesse flopado o Skunk Works, eu acho que ele, pelo menos naquele É, momento, ele não teria retornado ao heavy metal. sim. Também eu acho que ele deve ter tido uma folga do heavy metal, porque o que me faz dizer que ele não voltou só por uma questão de grana, que é onde eu discordo de muitas pessoas que falam isso, é porque questão de grana, meu amigo, não faz o Accident of Birth, não É. faz o Chemical Wedding, não. Ele não ganhou mais Grana, dinheiro por aquilo ali conta é disso. inspiração em estado bruto. Ali era um cara que estava preso junto com o Adrian Smith, que queria mostrar. Roy Z também sempre foi um cara acima da média, Sim. mas os caras fizeram um material que o Iron Maiden não conseguiu fazer, nunca mais uma coisa que se comparasse àquilo ali. Então não Isso. foi só grana, não. Ele Isso. tem a alma do heavy metal Bruce Dickinson, mas Sim. como todo músico técnico, versátil, como ele é, ele precisou de um tempo, de um respiro, né, para depois voltar 100% melhor estilo, na Isso. melhor forma no heavy metal. Vamos lá. Escala aí o seu sabá de todos os tempos. É a formação Tá, original mesmo? visão. Só um álbum, você tá dizendo? O Não, melhor álbum do Sabbath? escala o seu line-up do sabá de todos os tempos. Ah, É a o formação line, original? o line-up clássico do Sabbath, da fase com Ozzy, não tem nem dúvida. Nenhuma sombra de dúvida existe nessa minha afirmação. O melhor line-up do Sabbath, o melhor line-up talvez de todos os tempos da história da música pesada, é dos primórdios ali, do primeiro Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality, Volume 4, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy e Never Say Die. É isso Beleza. aí. Você, vamos lá que você vai mudar bastante. O meu line-up, esses caras, só que com todos os gracejos que o Ozzy merece, eu coloco Ronald James Padavona no microfone, simplesmente porque além de ter o mesmo carisma que o Ozzy tem, entendo que escreveu páginas importantes demais na banda e fora da banda também, como o Ozzy também escreveu. E assim, é uma questão de gosto realmente. O meu line-up é Dio, Iommi, Butler e Ward. Mas com todas as menções honrosas que Também com é. todas as menções honrosas que o Ozzy fez ao longo da vida dele por merecer. Agora, me fala o pior registro que o Black Sabbath lançou na sua opinião. O melhor a gente já falou, pra saber o pior. Pior, cara. Rapaz, eu vou no óbvio ali, no pior, né? É o Forbidden, cara. Eu não vou dizer outro, não. Forbidden. Estou de acordo com o senhor também. O Forbidden seria o pior Não que eu registro acho o já. álbum ruim, não acho ele tão ruim assim, não. Mas na época, o contexto também teve uma influência do grunge ali. Sinto pra caralho que os caras também quiseram pegar ali pegar carona com essa vibe, mas é Natural. isso aí, o Forbidden. Mas acho que o Black Sabbath não tem álbum ruim. Certo. Agora, o disco. Olha só, presta atenção. Na sua opinião, o disco mais subestimado do Sabbath? Born Again, Born Again. sem É a dúvida. minha opinião também. E o disco mais superestimado do Sabbath? Não diria isso, já sei qual é. Eu sei onde tem que chegar. O disco mais superestimado Não do é Sabbath. esse. Não é subestimado, não. Ele faz Não, jus a super. tudo. É porque a gente escutou Superestimado. demais, foi muito bem tocado. Não existe esse álbum do Sabá. Você vai falar, é um Superestimado? álbum que eu sei que é o que você vai falar. Não Não existe um tem. álbum Não superestimado do existe. Sabbath? O Black Sabbath, por natureza, na minha opinião, minha humilde opinião, ela é uma banda subestimada por natureza.
indevidamente. Sim. Completamente de forma. Até adjetivos me faltam aqui, velho, para dizer tamanha injustiça. Mas ela é, porque se esse mundo fosse justo, se esse Uhum. mundo fosse justo, o Sabá teria 140 milhões de ouvintes no Spotify, Eu mensais. concordo. Concordo. Concordo com você. Concordo com você. Qual é o seu? Vá, diga, já O sei onde é que disco. Então você Qual é o não álbum vai, então superestimado do Sabá, você né? não vai sentir, você não vai citar um disco superestimado do Sabá. Não, não, Você para mim não realmente não tem. tem um disco superestimado? Para mim, quase todos são subestimados. Quase todos são Até no momento que foi subestimados. lançado. Até o que você possa dizer, que eu sei exatamente onde é que você vai, o que é que você vai falar. Acho que Até você não esse que você sabe vai não. falar, Eu acho que você na não época ele sabe não não. foi tão bem recebido, não. Hoje em dia ele é o que é, mas foi um decurso do tempo. Ele precisou de tempo para chegar nesse patamar que ele é hoje em dia e não é superestimado. Qual é o superestimado para você, Olha, o né? disco Porque a galera disse que ele é mais do que o que ele deveria ser. exatamente. Eu considero, sinceramente, volume 4 superestimado. Ah, foi o volume 4. Você quiser falar o Paranoide. Tinha quase certeza. Não, 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 Você quiser não, falar o não, não. O Paranoide. Paranoide ele Nada, o tá volume 4 é um exatamente descasso. Pelo contrário, eu já ele tá colocaria ele exatamente onde ele tem que estar. um giro de 180 graus, minha opinião. Nos raros Hum. momentos que a gente diverge de uma forma, vamos dizer assim, na forma da origem mesmo, assim, de uma forma. A gente diverge mesmo, porque eu já acho que o volume 4 ele é subestimado. Você já Principalmente acha hoje em ele? dia, a galera esquece da importância desse álbum quando eu Mas escuto ele não é. assim. Não, é aquela coisa assim. É, Essa é a palavra que eu queria achar para isso. A gente tem uma divergência ontológica nisso aí. é verdade, é verdade. É, não, Eu já acho que ele é subestimado, você acha que ele é eu acho superestimado. ele superestimado, porque. E aí é uma avaliação muito pessoal, porque ele é. E aí eu não estou dizendo que ele não é um clássico, ele é, não tem como discutir que ele é um clássico. Agora você pode discutir dentro do seu gosto pessoal se ele tem realmente aquela grandeza e aquela qualidade toda que todo Mas mundo vamos diz que lá, ele Davizão. tem. Ele não Para é mim tão ele não tem. superestimado. Por que você está dizendo que ele é superestimado? Ele não tem toda essa. Claro que todo mundo Eu vou assume te que ele tem falar uma por que importância ele é histórica. superestimado. Ele é superestimado porque a maioria dos fãs do Sabá, principalmente os fãs xiitas, e quando eu falo de fã xiita, eu falo fã que só considera o Black Sabbath a fase original, né? De Ozzy. Hum. Desconsidera as outras. Mas os fãs não colocam esse. O melhor pra essa galera é o Paranoid. Não, mas não é isso que eu estou Paranoid. dizendo. A partir do momento em que o fã xiita ele desconsidera as outras fases e não considera aquilo como Black Sabbath, ele tá menosprezando o que foi feito depois, e aí é um direito de cada um, e está superestimando tudo o que foi feito antes. Então, por exemplo, melhor do que o volume 4, eu posso citar alguns discos aqui para você, para mim. Alguns. Alguns. Vá, fale. Alguns. Para mim o Mob Rules é melhor. Para mim The Humanize, Discordo. para mim o The Humanize é melhor. Discordo. Para mim o Born Again é melhor. Para mim o Discordo. Tyr é melhor. O Headless Cross é Discordo melhor. muito. Todos esses discos Discordo para mim são bastante. melhores que o volume 4. Todos, Só, todos, mas todos, pra todos, todos. você, pra Pra galera. mim, é na minha visão, por isso que eu falo. Eu Mas acho eu que tô dizendo o. assim, é porque quando você usou o disco superestimado, o disco subestimado. Além da minha concepção, eu tô olhando como ele foi recebido por crítica e público. É, E o volume 4 eu acho que ele merecia mais. Eu acho que ele é subestimado e você acha que ele é eu acho superestimado. que ele é Eu acho que ele merecia superestimado. mais do que o crédito que lhe é dado. Eu acho isso. Eu não acho que ele foi. Mas enfim, tudo bem. Você. Mas você Eu já tem acho ele que. melhor do que todos esses álbuns que Mas, você falou, mas, mas no contexto ninguém vai dizer. mas Poucas você pessoas já vão concordar viu. comigo. Você já viu alguém dizer. Você já viu alguém dizer que do Sabotage. Que do Sabotage pra trás. Pra trás que eu digo pro início da banda. Hum. Você já ouviu alguém dizer que do Sabotage lá pra trás, pro início da banda, algum disco do Sabá é ruim? Eu nunca vi. Sim, vou responder para você. Nunca vi. Eu vi uma entrevista, não tem muito tempo. Não sei se era uma entrevista antiga que lançaram agora, mas era uma entrevista com Ah, Geezer Butler, ah. perguntando dos álbuns do Sabá, e ele falou que o volume 4 não é esses álbuns todos aí, não. Ó, tá vendo? Ó, Ele concorda com você.
Pronto, eu já tenho a chancela, eu já tenho a chancela do baixista, né? Então, Ele falou isso, ele tá, falou isso. já tá de bom tamanho pra mim. Então, Eu assim, discordei peremptoriamente dessa afirmação dele. Acho que ele ficou de saco cheio já. Esses caras, porra. pode Daqui a pouco o cara ser. fala que Paranoide é uma merda. Esses caras. É, Os caras da banda podem. pode, claro, com certeza pode. Mas acho o volume 4, ó, talvez, ó, dessa época de Ozzy. Sabe, Lorissaba, eu tô gostando muito. É porque eu vou mudando, né? Dependendo da Sim, época, né? Mas eu botaria também o Sabotage aí como. Sabotage é espetacular, cara. grande Sabotage. disco. Eu acho o volume 4 com Master of Reality bem pau a pau ali. Acho melhor do que o primeiro e do que o Paranoid, apesar do Paranoid ser o grande clássico, que eu sei que é, porque Sim, é o já grande clássico. saturou, né? Iron Man, a É, própria música saturou. faixa War título, tudo Pig, muito isso tocado à que exaustão, mas claro que parece é uma coletânea, né? Ali é é uma uma coletânea coletânea. É realmente uma das grandes coletânea. músicas do heavy metal que inspirou gerações e continua inspirando até hoje. E é isso. O Sabá ele vai. Eu quero só te pedir licença, porque eu quero dar Toda. uma dica de leitura aqui pro pessoal e que não necessariamente não, tem nada a ver com música, mas eu acho que tem, né? Acho que é legal essa dica. Você, assim como eu, um entusiasta da 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 franquia literatura, Alien, né? a franquia Assim, Alien, sim, sim. assim como eu sou um entusiasta e entende a importância dentro da cultura pop da franquia Alien. E o que que acontece? O Alien, como toda grande franquia de cinema, ele tem um universo expandido, né? Que ocorre ali em HQs, em livros, enfim, videogame, outras mídias. E existe uma trilogia de livros que é canônica, tá? Do Alien, e que eu queria deixar como dica aqui pro pessoal aqui. Eu já li esses Boa. 3 livros, eu tenho eles aqui, ó. O primeiro é esse aqui, que se chama Surgido nas Sombras. Vai ficar ruim por conta da luz para o pessoal ver a capa, mas está aqui, ó, Surgido nas Sombras. É o primeiro livro. Aí você tem o segundo livro, que ele se chama, presta atenção nos nomes, hein? Surgido nas Sombras, tem o segundo que é o Mar de Angústia. Mar de Angústia, que é esse aqui. E a gente tem o terceiro livro, que é o Rio de Sofrimento. Parece nome de música do King Diamond, né? Inclusive, né? Rio Realmente. de Sofrimento. Esses 3 livros são fantásticos, são histórias independentes, Boa. tá? É da editora Leia, né? Já tem um tempo já que esses livros saíram, mas eu tô aqui deixando essas dicas aqui. Alien Rio de Sofrimento, Alien Mar de Angústia e Alien Surgido das Sombras, porque são livros fantásticos. Esses livros aqui, pra você ter uma ideia, parceiro, eu li cada um em um dia, tá? São livros, quando eu comprei à época, já tem muito tempo já, são livros fantásticos. Inclusive tem um deles que se passa na timeline da franquia, um deles se passa paralelo à história que acontece no segundo filme, que é Aliens o Resgate. Muito Espetacular, bom, excelente filme. Um dos poucos sensacional. filmes de James Cameron que eu gosto. James Cameron já fez muitos filmes bons, mas E já fez infelizmente. muita porcaria também, né? Porra. Ele adora cair num clichê desnecessário. Tem clichês que se E a justificam. visão Tem dele, velho, clichês que do se justificam, Salvador, tem sempre tem outros. essa visão É. de um Tem clichês Salvador ali que. da parada, Tem. puta. Só presta Terminator, esse Aliens o E Resgate é muito bom. Aliens o É o segundo, Resgate. né? E o E tem outro filme outro. dele bom também. Você Qual? citou até um. Acho que foi você que citou. Não, não, foi você não. É, alguma coisa do Abismo. É James Cameron, Segredo acho do que é James. Abismo. Segredo do Abismo, também é Muito bom. bom, É belíssimo bom esse filme filme. também. E um dos outros livros, a história se passa entre o primeiro Alien. e o segundo filme. E é, é uma história muito legal que assim no segundo filme do Alien, o filme começa com o pessoal resgatando a Ripley, né? Hum, Da pequena navezinha lá e etc. E nesse livro, que é o primeiro dessa coleção aqui, que é o Surgido das Sombras, ela, antes desse evento, que é o início do segundo filme, ela foi resgatada antes, ela acordou e ela teve uma belíssima e assustadora aventura que é contada
nesse livro aqui. E o desfecho do livro, ele é um argumento, ele é tão bem Sem escrito. spoiler, sem spoiler. Não, assim, o desfecho do livro é um argumento tão bem escrito que ele casa o primeiro filme com o livro com o segundo filme. Legal. Boa dica, Davi. Sensacional. Então eu queria deixar essa dica pro pessoal, já que a gente estava falando de Sabá, então uma dica literária de coisas assustadoras também para poder colar com toda essa dinâmica de ocultismo, de tudo que é envolto acerca dessa banda que é histórica, que é a banda mais importante da história do heavy metal, uma das mais importantes, pelo menos uma das 5 mais importantes da história do rock de maneira geral, que é o Sabá. Tudo que a gente escuta, toda a formação musical que eu tive, que você teve, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, tem toda a formação musical da gente é calcada no que fez Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward, Ronnie James Dio, enfim, pode colocar Ian Gillan aí também. Tá tudo calcado, principalmente nos 4 primeiros, né, que é a formação original. Tá tudo calcado no que esses caras fizeram. O que esses caras fizeram tá escrito em pedra. Mas são 6 com a formação original da Visão. Hã? Não. 6. Não, eu digo assim, principalmente os 4 primeiros. Sim, é. Os 4 primeiros nomes que eu citei, porque é a formação original. Sim. O que esses caras fizeram e criaram está esculpido em pedra, jamais será apagado. E a importância disso, cada ano que passa, ela se torna, inclusive, maior, mais presente na vida de quem curte o rock, de quem curte já o underground, porque tudo isso só existe porque o Tony, o Ozzy, o Bill e o Geezer um dia se juntaram e tiveram a ideia de fazer uma música com uma temática de filme de terror. Se não fosse isso, nada disso existiria. Se não fosse isso, eu não estava usando essa camisa, você não estava usando essa camisa. E, quer dizer, se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai ficar doido aqui, né? Porque realmente é dessa maneira que funciona. E eu espero, sinceramente, que eles possam fazer, sim, esse, digamos, esse pretenso show, reunião. essa pretensa reunião com o Bill, porque eu acho que eles... Eu acho que era assim que eles deveriam terminar, ou seja, da mesma forma que começaram, mas que, e aí eu faço um alerta, que eles possam fazer isso tendo condições de fazer isso. Eu não gostaria, como um fã que eu sou deles e em respeito ao próprio ser humano, eu jamais gostaria de ver isso acontecer e qualquer um deles passar por um desagrado ou por uma dificuldade, por tentar fazer uma coisa que eventualmente eles, nesse momento hoje, eles não conseguiriam fazer. Eu acho que não é necessário. Eu acho que eles devem fazer se tiver propício e todos os 4 tiverem condições, pela importância que eles têm. Eles não merecem, nenhum deles, por tudo o que significa, passar manchar, vergonha. Né? Eu concordo com você. E acho que essa possibilidade deles mancharem o legado, eu acho que é muito remota. Eu acho que eles vão fazer isso e eu acho que eles vão fazer com grandeza, com maestria. Vai ser a capacidade do Black Sabbath de encantar plateias ao redor do mundo, como sempre foi. E mesmo que seja apenas um show, mas já está valendo, pelo que os caras representam, pelo que a banda significa no cenário do heavy metal. Vamos dizer assim, vai ser um imenso prazer quem puder conferir, e a gente vai conferir isso, essa suposta reunião. Eu só queria terminar aqui, finalizar, fazendo uma paráfrase do que o Alírio Neto falou no programa Amplifica, só que modificando um pouco. O Alírio Neto disse o seguinte... O meu saudoso ex-professor de canto. Já foi professor de canto, né, em Brasília, pode crer, excelente cantor, né? Eu lembro que ele falou o seguinte para Rafael Bittencourt lá no Amplifica, ele disse: irmão, sou muito fã dos Beatles, inclusive eu desconfio bastante e não quero nem perto de mim aquele cara que disse que não gosta dos Beatles. Então eu digo, né, parafraseando Alírio Neto, eu tenho muita desconfiança com aquele cara que me falar que não gosta do Black Sabbath, cara. É verdade. Saia de perto de mim. Eu acho que é a melhor forma de terminar o Vitrola Talk de hoje, esse episódio de hoje, é justamente com essa colocação. Duvide do caráter daquelas pessoas que dizem que não gostam de Black Sabbath. Fica a dica para todo mundo aí. Irmão, um abraço, fica com Deus. A gente se vê no próximo episódio do Vitrola Talk com mais um assunto novo. Vou pedir para todo mundo seguir o Ed no canal do YouTube dele, Ed Paul Rocha.
Peço para que vocês possam aqui curtir, comentar, deixar uma sugestão para um outro tema, para um próximo episódio do Vitrola Talk. Compartilha com os amigos, se gostou, curte, se não gostou, bota o dedinho para baixo, dá o dislike. O que interessa é interagir. Não, precisa fazer isso não. Não, é isso aí. O que interessa é interagir. Então, Enfie seu dedo no Thomas. assine o Vitrola Metal, assine o canal do Adipor Rocha, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem sugestões, vamos interagir e até a próxima edição, até o próximo episódio do Vitrola Talk. Ed, meu irmão, um beijo no seu coração aí. Fica com Deus e até o próximo episódio com outro assunto. Valeu, gente. Sabá sempre. Sabá sempre. Valeu. Abraço. Tchau.